Bem, senhores, muito bem-vindos. Professor Eliezer Abreu, do WM Concursos, juntos aí caminhando mais uma vez, né, em instrumentos normativos, normas institucionais. Hoje, comemorando 10.2.75.0 de 2020, exposição da imagem institucional da PMMG em redes sociais. Vamos juntos caminhar sem delongas, um instrumento aqui normativo muito simples, muito básico, mas que pode eventualmente ocorrer em nossa prova e, portanto, vamos ficar bem atentos a alguns detalhes deste memorando circular que vem, meus amigos, trazer a realmente regular o comportamento, as condutas dos militares que, porventura, utilizem de redes sociais, que fazem postagens pessoais. E esse instrumento ele vem trazer algumas informações e, inclusive, realizar o enquadramento transgressional naquelas situações em que ocorrer uma negativação da imagem institucional aí, sobretudo nas redes sociais. Vamos, então, ao documento. É um documento muito básico, muito realmente bastante simples e enxuto, muito objetivo. Vamos tentar extrair daqui a nossa questão da prova, tudo bem? Olha só, os itens iniciais são os considerandos, aquela forma didática, e também fazendo um resgate, não é? As considerações, o resgate de uma contextualização para que você possa resgatar informações e assim aplicar logo ao final a determinação. Então, o item 1.1 das considerações traz o seguinte, que o memorando circular número 10.019.2 de 2019 tratou da indevida e prejudicial exposição da imagem institucional da PMG por parte de seus integrantes por meio das redes sociais, bem como estabeleceu determinação clara e objetiva a todos os militares acerca da compulsoriedade de se abster de condutas nele elencadas e das repercussões disciplinares e administrativas que poderiam advir em face do seu descumprimento. Então, logo agora, em 2019, o Comando Geral editou esse documento 10.019, esse memorando, exatamente trazendo essas orientações aí para que houvesse a abstenção aí de publicar em redes sociais imagens e textos, coisas relacionadas, vídeos relacionados à imagem institucional. Ocorre que, mesmo após a edição do aludido memorando circular, tem-se verificado a persistência das condutas que lhes são contrárias e que repercutem negativamente contra a imagem da instituição e dos seus integrantes. E, não obstante o fato de o militar utilizar sua conta e perfil pessoal nas redes sociais, fazer o uso de equipamento particular, de mídia, o celular próprio, o notebook, o tablet próprio, né? Poder estar em horário de folga no momento da publicação e o conteúdo publicado, não tratar de assunto afeto ao exercício do cargo militar que ocupa, há que se esclarecer, então, não obstante tudo isto, há que se esclarecer que a imagem da PMG perante a sociedade passa a ser negativamente afetada, com reflexos diretos no decoro da classe, já comece aqui a atentar para palavras mais fortes, exatamente para daqui a pouco entendermos lá embaixo o objetivo dessas palavras mais fortes aqui, tudo bem? Aqui já dispostas. Então, no momento em que o autor da postagem faz o indevido uso da farda, ou de outros elementos que o identificam como militar. Então, não obstante utilizar, isso aqui é importante também, na prova poderá vir, não é, dizendo, contando um caso, uma história e relatando ali, induzindo o candidato a errar no que tange aqui ao seu horário de folga, ao seu equipamento particular, conta pessoal. Então, não tem nada a ver com polícia. E a historinha lá, João, utilizando o seu equipamento particular, no seu dia de folga, não estava fardado, e aí, então, aquela história a induzir o candidato. Todo mundo sabe disso. Então, já comecemos aqui a observar essas palavras fortes, palavras-chave. Aqui o próprio
o texto nos traz aqui no item já 1.3 de plano o decoro da classe, ok? O item 1.4 nos traz que, do mesmo modo, certo é que a liberdade individual de se expressar e ostentar nas redes sociais não confere ao militar o direito de utilizar a imagem da instituição, seja por meio do uso da farda ou elementos que a identifique, seja nome, posto ou graduação, logomarca, símbolos militares, etc. Posto que são bens que não integram o seu patrimônio jurídico disponível. Meus amigos, nós temos aqui seria um conflito aparente de normas, seria aqui um conflito com a própria Constituição, artigo 5º, em seus incisos que tratam sobre liberdades, né, e direitos e liberdades individuais. Nós temos ali o direito da livre expressão, da manifestação do pensamento, de culto, de pensamento político, artístico, etc. Tudo isto previsto no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, esculpidos, encravados na Constituição Federal, no artigo 5º, sim, ok. E aqui, então, o memorando está nos trazendo isso, que ainda que nós tenhamos liberdade individual de expressar e ostentar nas redes sociais, isto não confere o direito de utilizar as imagens da instituição, pois não integram elas, todos esses instrumentos, né, ou todos esses símbolos, não integram o seu patrimônio jurídico disponível. Constituído dessa forma, então isso aqui é muito importante nós observarmos, constituído dessa forma, essa palavra aqui, olha, ato de ofício imposto a todos os integrantes da PMMG pelo princípio da disciplina militar, sob todos os aspectos, o respeito ao rigor formal e ao recato que se exige no uso e exposição do fardamento militar, bem como de outros elementos que identifique o autor da postagem na rede social como integrante da instituição militar. Então veja bem que aqui outra palavra forte que nós estamos aqui destacando é ato de ofício. Daqui a pouco nós vamos chegar lá na transgressão disciplinar referente aí a descumprir, não é, ato de ofício, a deixar de praticar ato de ofício, que é exatamente aí essa a intenção do legislador, não é essa a intenção do comando geral, já de estabelecer aqui nas considerações aquele embasamento, não é, na contextualização está ocorrendo aqui um embasamento diante das demais dos instrumentos normativos da PMG, sobretudo Código de Ética e Disciplina Militar, para que ao final seja realizado aí, seja exposto aí a diretriz ou a determinação a que se quer chegar. Item 1.6 das considerações ainda, decorre ainda do dever ético imposto aos militares pelo artigo 9º, incisos 2, 4, 8, 13 e 16, a linha E, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui transcrito para os senhores os referidos, os mencionados incisos do artigo 9º da Lei 14.310. Quais sejam? A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem a conduta moral e profissional irrepreensíveis a todos os integrantes das instituições militares estaduais, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar. Então, nós estamos aqui tratando de princípios da ética militar. Item 2, observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem à competência do cargo. Então, nós teremos, fazendo aqui uma digressão lá ao artigo 5º, artigo 37, não é? Artigo 37 da Constituição Federal, nós verificamos o conhecido acrônimo LIMP, não é? Um recurso mnemônico aí, um recurso mnemônico para que possamos memorizar. O LIMP trata, então, dos princípios da administração pública previstos lá no artigo 37, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. Tudo bem, meus amigos? Aqui para encerrarmos aqui a ideia, né? o mandamento do inciso 2, observar os princípios da administração pública, aqui só fazendo uma rápida menção a eles,
artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Item 4, inciso 4 do artigo 9º lá. Cumprir e fazer cumprir as leis, códigos e resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes. Inciso 8, ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação. Inciso 13, preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar. E o inciso 16 aduz que abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas. Então, e aqui a linha é, em circunstâncias prejudiciais à imagem das IMS, Instituições Militares Estaduais. Vejam bem, senhores, no inciso 16, o item aqui, a informação, o aposto aqui, mesmo na reserva remunerada, a prova, a CRS, a banca utiliza muito desses apostos, das inversões aí de informações, então, ainda que vão colocar, abster-se no uso das designações hierárquicas, exceto os militares da reserva remunerada, então a assertiva estará errada, ok? Então nós já conhecemos um pouco aí da dinâmica, da sistemática da nossa banca. Vamos ficar atentos a esses detalhes, a essas situações aqui que podem configurar as nossas cascas de bananas, né, que vão testar o conhecimento do candidato, exatamente aí nessas situações um pouco mais capciosas. Atenção total a esses detalhes. O item 1.7, então, nesse sentido, deixa o militar, novamente, olha, de praticar ato de ofício, o documento está evoluindo aí para chegarmos lá em uma transgressão disciplinar, não é isso? Deixa de praticar ato de ofício, concernente ao dever que lhe é imposto de preservação da imagem da instituição de que é integrante, no momento, deixa eu destacar isso aqui, em que publica em rede social imagem ou vídeo de conteúdo sensual, cômico, os famosos memes, promocional, enfim, desvirtuado de qualquer objetivo institucional. Meus amigos, na prova poderá ocorrer trazer ali, elencar uma quantidade ou uma certa algumas condutas aí, na verdade, tipos de conteúdo, né? Tipos de conteúdo, ou espécies de conteúdo que serão testados o conhecimento do candidato a respeito de quais são esses itens? Pode sim. Então, vamos aqui destacar quais são os conteúdos aí previstos na norma. Então, para efeito de até mesmo configurar, né, amoldar o fato à norma, para que haja um amoldamento à transgressão disciplinar do fato que ocorrido, à transgressão prevista, tanto no Código de Ética, como aqui na norma, no memorando, né, na ordem que está sendo emanada da nossa chefia maior, o Comando Geral da Polícia Militar, nós teremos, portanto, as espécies de conduta ou as espécies de conteúdos que poderão configurar esta transgressão disciplinar. E quais são elas? O conteúdo deverá versar sobre conteúdo sensual, conteúdo cômico, né, os memes e conteúdo promocional. Perfeito? Então, são esse tripé, vamos chamar de tripé, então, que de condutas ou tripé do conteúdo a ser veiculado em redes sociais e que configurará, portanto, aí a negativação da imagem institucional, trazendo, então, a responsabilização devida, tudo bem? Então, se desvirtuou de qualquer objetivo institucional, utilizando conteúdo sensual, cômico ou promocional, está aí, então, o nosso tripé das condutas que se enquadrarão aí nesta eventual transgressão disciplinar. Tudo bem? Esse item 7 é muito importante para observarmos esses detalhes, perfeito? Novamente apareceu aqui a expressão praticar ato de ofício, exatamente para embasar a transgressão,
para embasar o tipo transgressional, ah, qual que é o dever, qual que é a imposição? Preservação da imagem da instituição, não é isso? A partir do instante em que ele publica em rede social esta imagem ou vídeo de conteúdo social, cômico ou promocional, desvirtuando, portanto, de qualquer dos objetivos institucionais. Item 1.8, a prática de conduta dessa natureza constitui a transgressão disciplinar descrita no artigo 13, inciso 16 do Código de Ética e Disciplina Militar. Portanto, aqui, nesse momento, está aparecendo, surgindo, qual é o tipo transgressional que a norma nos traz, ou seja, que aquele militar eventualmente poderá ser responsabilizado. Artigo 13, inciso 16 do Código de Ética, ou seja, uma transgressão de natureza grave. Em caso de repetência, incidirá de forma isolada a cada publicação, guarda isso, porque isso para a prova você sabe que é importante, a cada publicação indevida em rede social, sem incidência do disposto do artigo 21.2 do Código de Ética, que trata da conexão e simultaneidade das transações, já que são praticadas em momentos distintos e sem relação de dependência. Então, meus amigos, será afastada a possibilidade de se aventar, de se levantar, né, a hipótese de conexão ou simultaneidade previstos no artigo 21, inciso 2 do Código de Ética e Disciplina Militar. Por quê? Exatamente porque a norma está nos trazendo aí que serão em momentos distintos, olha só, e sem relação de dependência. Cada publicação, né, ocorreu num dia, ocorreu em outro, são momentos distintos, não existem relação de dependência, então, sem prejuízo a cada transgressão, ou seja, a cada comunicação disciplinar, a cada comunicação, será um PCD para cada ato, aqui previsto aqui na norma. Em caso de repetência, incidirá de forma isolada a cada publicação. Perfeito? Então, poderão haver uma, duas ou mais comunicações disciplinares para cada publicação, tendo em vista aí, a norma está afastando a possibilidade de ocorrer conexão ou simultaneidade. Perfeito, pessoal? Ótimo. Item 1.9, portanto, para fecharmos os considerandos, tem mais um aí logo após, né? Mas o item 1.9 nos traz o seguinte: ademais, a depender do nível de atingimento da imagem institucional, aqui agora nós temos um nível acima aí de problema, né? O problema ele chegou a um ápice, que é o quê? A aplicação, meus amigos, do artigo 64, combinado com o artigo 13, que é a instauração de um PAD, um processo administrativo militar disciplinar, é aquele processo que promove a exoneração do cargo. Olha só, a depender do nível de atingimento da imagem institucional, de modo que venha a causar grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe, a conduta poderá ser objeto de PAD, de processo administrativo militar, nos termos do artigo 64, parágrafo único, inciso 3, combinado com o artigo 13, inciso 3, do Código de Ética e Disciplina Militares. Ok, pessoal? Aqui está a transcrição, não é, do artigo 64, o parágrafo único: para fins do disposto do inciso 2 do caput, consideram-se atos que afetam a honra e o decoro pessoal ou o decoro da classe. Inciso 3. Essa aqui é novidade, né? A alteração do Código de Ética e Disciplina Militar. Porque faltava uma objetividade. Os termos eram muito genéricos lá no artigo 13 e no próprio artigo 64 anterior à alteração recente, né? Recente eu falo aí, talvez 3 anos atrás, a alteração do Código de Ética foi importante para que pudesse ocorrer os critérios objetivos. Ainda permanece um pouco obscuro, mas já conseguiu-se chegar aí em uma objetividade maior, muito maior do que anteriormente,
quando o artigo 64 ele era bastante obscuro e subjetivos os critérios sobre os quais, o que se configuraria, então, a questão do que seria honra pessoal ou o decoro da classe. E o inciso 3, então, vem trazer, explicar, explanar, clarear, né, aclarar, dizendo que faltar publicamente fardado de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. O artigo 3, inciso 3, nós já o conhecemos, faltar publicamente com decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. De igual modo, a permanência, que nós teremos uma questão, a permanência do militar na sua unidade de lotação poderá vir a se tornar inviável de modo a ditar a adoção motivadamente de medida administrativa. Deixa eu marcar aqui. Medida administrativa de movimentação por conveniência da disciplina. Então, senhores, aqui alude os artigos 1682 e 1752 da Lei 5.301, ou seja, o nosso Estatuto dos Militares, com vista à eficaz preservação da disciplina militar. Vejam bem, o documento, nós percebemos que ele vai evoluindo, demonstrando no início algumas palavras-chave ali, ato de ofício, e fomos caminhando, deixar de praticar ato de ofício, chegou ao seu clímax, ao máximo, né, no inciso 8 ali, e 9, quando se tratou do enquadramento, não é? Inciso 13, artigo 13, inciso 16 do Código de Ética. Nós temos também o artigo 9º, né, as condutas a serem esperadas, as condutas positivas a serem esperadas pelo policial militar, ali aqueles artigos e incisos iniciais do Código de Ética que demonstram, né, o comportamento ilibado, idôneo perante a sociedade e também perante os seus companheiros, a camaradagem, etc. Subiu-se o nível a chegar a culminar em um processo administrativo disciplinar, um PAD, nos termos do artigo 64, combinado com o artigo 13. E aqui nós temos também, no item 1.10, uma questão, uma espécie de uma forma de punibilidade que seria a movimentação por conveniência da disciplina. Olha só, a partir do momento que torne inviável a permanência, a lotação do militar na unidade a que ele pertence, após ter praticado aí, exposto a imagem, imagem da instituição ao ridículo, coisas parecidas nas redes sociais, situações que negativou a imagem da instituição. Veja bem que o documento nos traz aqui. Pode ser, claro, motivadamente, sempre motivadamente, porque um dos princípios aí dos atos administrativos, não é? Os elementos aí que configuram, que devem permear os atos administrativos, um deles é a motivação, tem que ser motivado. Os incisos 168, 160, os artigos 168.2 e artigo 175.2 do EMENG trazem então aí nos traz então as previsões a respeito dessas movimentações. E, meus amigos, não confundamos ali com os artigos 25 do Código de Ética Militar, que trata da movimentação cautelar, não é? De uma situação em que o militar será acautelado, será colocado em situação de acautelamento, ou seja, ele será movimentado, né, a disponibilidade cautelar prevista no artigo 26, no qual o militar poderá ficar em 15 dias, no máximo mais 15, em até 15 dias, e prorrogado por um prazo de mais 15 dias, para ocorrerem aí algumas diligências e investigações a respeito de fatos, né? Não confunda com a disponibilidade cautelar prevista no Código de Ética. Nós temos, portanto, a Lei 5.301, no seu artigo
168, vamos aqui correr o olho no artigo 168 do EMENG. Olha só, inciso 2, artigo 168, inciso 2, nós temos a previsão da movimentação para atender às prescrições do artigo anterior. Os oficiais serão movimentados por inciso 2, conveniência da disciplina, tudo bem? E o artigo 175, inciso 2 também, nós temos aqui, para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por, item 2, conveniência da disciplina. Tudo bem, senhores? E nós temos no item número 2, né, no módulo número 2 do Memorando Circular 10.275/2020, a determinação, portanto, do nosso Comando Geral aos integrantes da PMG, em obediência aos preceitos da hierarquia e disciplina militar, e por dever de ofício, que abstenham de vincular a imagem institucional em publicações nas redes sociais. Aqui está o cerne, não é, do memorando circular, ou seja, a determinação é abstêm-se de vincular a imagem institucional de publicação em publicações nas redes sociais, nos termos já expostos lá no memorando de 2019, perfeito? Então, nós verificamos aí um embasamento legal, um embasamento institucional, não é? E ao término do documento, aqui o comando trazendo a determinação para abster-se de vincular a imagem institucional em publicações em redes sociais. Aos comandantes, o item 2.2, quais são as providências? As providências aos comandantes em caso ocorram situações tais como citamos aqui. Primeira providência, adoção de providências disciplinares em face do militar, autor da publicação em rede social, ok? Que afrontou o seu dever de ofício de preservação da imagem institucional. Então, a ideia é, qual que é o dever de ofício? Preservar a imagem institucional. Faltando com esse princípio, ou seja, pautando uma conduta negativa, o enquadramento será em artigo 13, inciso 16. Tudo bem? Adoção de providências. Ótimo. Primeira providência, adotar providências em face do militar. Item, segunda providência, avaliar a necessidade de movimentação do militar por conveniência da disciplina nos termos dos artigos e incisos 168 e 175 do EMEI, conforme nós acabamos de verificar. Tudo bem? Evidentemente, de forma motivada e fundamentada, para evitar a ilegalidade, né? Ferir aí o princípio da legalidade. E ampla divulgação da tropa, terceira providência. Tudo bem? Então, aqui, eu acredito que a chance, né, a possibilidade é pequena de ocorrer na prova, por exemplo, exigir o conhecimento dos candidatos em respeito às providências sobre os quais os comandantes, chefes e diretores poderão adotar, caso ocorra aí situações de publicação indevida em redes sociais. Exigir esse conhecimento, eu acredito que não estaria muito aí dentro da finalidade do CRS, né? Mas está aí previsto, está previsto, a gente nunca pode duvidar. Então, fiquemos atentos às quais são as providências dos comandantes a respeito desta situação ocorrida. Vamos fazer aqui um retorno nas nossas imagens, nos nossos slides. Vimos aqui, então, a determinação de abster-se, não é? Fazendo aqui um resumo, retornando, fazendo uma digressão, não é? Nós temos aqui, então, a questão da movimentação por conveniência da disciplina, de forma motivada, nos termos do EMENG. Nós temos aquele nível também, aquele ápice aí do problema, que seria a instauração, deixa eu destacar aqui, de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Nós iremos publicar
estes slides aí em forma de PDF, no formato PDF para os senhores, tudo bem? Os senhores terão acesso aí para revisar a matéria, e visualizar aí esses pontos que nós estamos destacando. Então, nós temos aí, eventualmente, a instalação de um processo, de um PAD, meus amigos, nos termos do artigo 64, artigo 13. Nós vimos aqui o enquadramento, né, o tipo transgressional que foi aí estabelecido para tal conduta, artigo 13, inciso 16 do Código de Ética, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, sem prejuízo aí a novos PCDs, né, eventuais novos procedimentos de comunicação disciplinar, tendo em vista que está afastada a possibilidade aí da conexão e da simultaneidade do artigo 21, inciso 2. Vamos recordar isso, tudo bem? Não há, pela norma, a possibilidade de ocorrer conexão ou simultaneidade. Voltando ainda, não é? Nós temos aí o documento trazendo, não é? Aí já o embasamento, deixa de praticar ato de ofício concernente ao dever que lhe é imposto de preservar a imagem da instituição. Quais são os conteúdos, quais são as espécies de conteúdos, vamos retornar aí. O conteúdo, ele necessariamente, pela norma, deve ser sensual, cômico e promocional, de forma que desvirtue dos objetivos institucionais. Tudo bem? Aqui são as condutas exigidas, né, as condutas esperadas por todo militar. Isso aqui é nosso dever, não é? Artigo 9º, os princípios da ética militar, alguns incisos aí que foram elencados pela norma. Tudo bem, pessoal? E aqui aquela parte mais inicial, o conflito aí entre o artigo 5º da Constituição e o que pauta, né, o que pauta aqui o memorando circular, ou seja, a liberdade individual não pode suplantar, não pode passar por cima aí de direitos não, de um patrimônio jurídico não disponível, ok? Então, senhores, este é o nosso memorando circular 10.275.0 de 2020. Espero ter contribuído junto com os senhores para gabaritar, acertar aquela questão que virá na prova a respeito de tal documento, de tal norma institucional. Muito obrigado pela presença, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Uma grande honra sempre estar com os senhores. Até a próxima. Um grande abraço.